Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje, atendendo a pedidos, vamos responder uma pergunta bastante frequente por aqui. Afinal, como fazer o consultório bombar e ter um lucro surpreendente? Todo mundo quer saber a fórmula mágica. Por isso, hoje estamos aqui com uma convidada pra lá de especial. Paula, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você por aqui. Oi, tudo bem? O prazer é todo meu. Mas vamos apresentar a Paula antes. Paula Furtado é psicopedagoga, arteterapeuta, especialista em neuropsicopedagogia e contos infantis. Com mais de 15 anos de experiência em sala de aula e com 28 anos de experiência em consultório particular, a Paula também é escritora infanto-juvenil e responsável pela criação de diversos jogos pedagógicos. Ufa, que currículo, hein, Paula? De dar inveja! Tem bastante coisa, mas tudo fruto de muito trabalho e dedicação. Legal. Pessoal, você que está aqui acompanhando no canal hoje, não deixa de dar um like no joinha, tá bom? E também pode se inscrever no canal, clicando no sininho para saber todas as notificações que nós temos toda semana. E toda vez que tiver um conteúdo novo. Não perde nenhuma novidade, combinado? E a Paula aqui hoje está aqui conosco justamente para contar para a gente a experiência dela em consultório e dar dicas valiosas para ter uma agenda lucrativa e sempre cheia. Vamos lá? Paula, vamos começar pelo princípio. Queremos conhecer a sua história. Como foi a sua infância? Foi uma infância bem feliz, eu brincava bastante, mas eu já tinha muitos indícios que eu ia para a área de educação, porque eu gostava muito de brincar de escolinha, de ensinar. Eu cuidava das crianças menores, apesar de ser uma criança, mas eu gostava de interagir, contar histórias. Eu fazia questão assim de cuidar dos filhos e netas das amigas da minha mãe, assim, quando elas saíam, eu cuidava da criança, interagia, brincava. Eu gostava de ensinar, então isso já estava muito claro desde pequena. Em algum momento você passou por alguma dificuldade financeira quando era pequena, Paula? Não, dificuldade financeira nunca tive, não. Eu estudei em escola do estado, né, até o 8º ano, 9º ano, né, hoje em dia. Mas depois eu fui para particular fazer magistério, mas nunca faltou nada. Apesar que eram 4 irmãos, não tinha aquele desperdício, mas sempre tivemos de tudo. E depois que você cresceu, quando foi para a faculdade, você já pensava ter o seu próprio consultório? Olha, quando eu fui para a faculdade, eu pensava que eu ia seguir uma carreira acadêmica. Então, eu fui fazer a pedagogia, me especializei em assistente de direção, eu fiz toda essa parte de administração escolar. E eu achei que a minha carreira ia ser na escola, porque eu gostava muito de dar aula. Quando eu entrei na faculdade, eu já dava aula, eu entrei com 16 anos de assistente de professora. E eu imaginava que a minha carreira ia ser aí, mas foi com a pós, depois que eu fiz, que eu comecei a me apaixonar pelo consultório e eu fui me encaminhando assim aos poucos para o consultório particular. Então, você foi para a sala de aula. Como foi essa experiência, esses 15 anos de sala de aula? Olha, eu acho que é a base do trabalho de um educador, assim, todo mundo que trabalha com criança tem que passar por uma sala de aula, porque ali a gente tem aprende a ter um jogo de cintura, lidar com muitas crianças ao mesmo tempo, cada uma com a sua personalidade, com as suas dificuldades. Então, ali a gente aprende a criar atividades. Eu inventava histórias já lá naquela época, inventava jogos, eu tentava sempre deixar a minha aula mais criativa, mais interativa, e a sala de aula é o laboratório perfeito para isso. E nessa dinâmica toda, Paula, como professora, o que mais te motivava e o que mais te deixava desanimada? Então, o que mais me motivava é quando você via que eles aprendiam, ou que também, às vezes, você participava da formação, não só pedagógica, mas emocional da criança, né? O quanto o professor é importante na vida da criança. Ele pode tanto elevar a autoestima, como pode acabar com ela, né? Até hoje eu vejo em consultório os dois lados, assim, da situação em sala de aula. O que me deixava desanimada, para variar, essa coisa do salário, né? Então você nunca vislumbrar, eu vou poder viajar todo ano,
vou conhecer países lá fora, sabe? Às vezes não ter o dinheiro para investir num curso mais caro, então isso era bem desanimador. E às vezes assim a falta de autonomia, né? O que a gente tem no consultório, que a gente pode falar muito mais direcionado para os pais, em sala de aula e na escola não é permitido, porque tem toda uma hierarquia e eles estão muito preocupados em não perder o aluno. Então, às vezes, deixam de falar algumas coisas para os pais por conta disso. Isso fica difícil, né? E depois, em qual momento você pensou em fazer essa transição, em montar o seu consultório particular? Então, eu já tinha uns 6 anos, assim, de sala de aula. Não, nessa escola, ao total, eu já trabalhava uns 10 anos. Eu fui fazer a pós-graduação da psicopedagogia. E aí eu me apaixonei, porque, assim, o trabalho do psicopedagogo, assim, é uma forma muito mais lúdica, muito mais direta. O resultado, assim, é muito rápido. E eu queria trabalhar, eu queria ter o meu próprio negócio. Foi aí eu comecei a pensar, mas eu não podia deixar a sala de aula, até porque era o meu dinheiro certo. E tinha todas aquelas vantagens que todo mundo colocava, né? Tem 2 meses de férias por ano, você vai poder... O seu filho vai poder estudar nessa escola, que era uma escola particular muito boa, e você não vai pagar nada. Então tinha os ganhos indiretos. Então você não mudou diretamente, você não deixou a escola para ir direto para o consultório, você fez os dois ao mesmo tempo. Sim, aí eu montei o meu consultório num período, ficava na escola no outro, mas sempre querendo assim, eu não via a hora de ficar só no consultório. Quanto tempo você ficou assim? Eu fiquei assim uns 4 anos. Mas aí quando eu tive meu filho, eu senti a oportunidade de falar, agora vai. E aí quando era para eu voltar da licença maternidade, eu pedi 1 ano de afastamento para ver se o consultório bombava. E aí nessa época foi a época que eu fiz a outra pós-graduação de contação de histórias. E aí tudo mudou, porque aí mudou a forma como eu trabalhava e o consultório começou a minha agenda começou a ficar lotada. E aí eu pedi mais 1 ano de afastamento, que eu já tinha 10 anos dessa escola, eu podia pedir 2 anos de afastamento não remunerado. E nessa época o meu filho frequentando a escola e tendo bolsa. Mas o consultório começou a dar muito mais lucro, eu me senti segura, né, para abrir mão dos ganhos, né, de ter um emprego, né, fixo, que você recebe mensal, você já tem uma quantia certa, tal, mas que não estava me bastando. Eu não conseguia guardar um dinheiro, eu não conseguia viajar, não conseguia, sabe, eram as contas sempre no limite. E aí quando eu vi o dinheiro sobrando, entrando, eu super satisfeita, depois dos 2 anos de afastamento, eu pedi demissão da escola e fiquei só com o consultório. Conta um pouco pra gente, como que eram esses rendimentos no começo? E de onde vinham esses pacientes de verdade? Era um boca a boca, você fez propaganda, você começou a atender os alunos da escola? Conta um pouco pra gente, primeiro sobre os rendimentos e depois sobre os pacientes. Sim, no começo você cobra uma sessão mais barata do que as pessoas que já estão há muito tempo, né, já estão com uma clientela feita, já tem um nome feito. Mas eu tive também essa sorte da escola, então os próprios pais de alunos me procuravam, né, porque gostavam do meu trabalho como professor, então queriam fazer uma extensão. E aí eu fiquei, às vezes me procuravam para aula particular, aí eles viam que eu tinha uma visão psicopedagógica, eu terminava fazendo um diagnóstico, apontava mais coisas, e eu fui fazendo essa transição a minha agenda foi lotando, aí você já começa a subir o seu valor. E aí depois que eu comecei a colocar as histórias no consultório, no meu dia a dia, aí as altas foram muito mais rápidas, porque a gente não fica só focado na parte do pedagógico, né? Quando a criança não vai bem na escola, ela tem uma dificuldade,
a gente tem que tratar esse emocional também, porque tá abalado. Ela sabe que ela tá por aqui porque ela tem uma dificuldade. Então, se a gente não garante essa possibilidade de transformação, já não garante esse emocional, que eu descobri com as histórias, né? É isso que eu criei todo o método em cima, Paula Furtado, em cima das histórias, porque eu percebia que as histórias, além de eu poder trabalhar aumento de vocabulário, de trabalhar leitura, interpretação, toda a parte pedagógica mesmo, eu garantia aquele emocional, um final feliz, né? Aquela garantia de que o meu problema também tem solução, as minhas dificuldades podem ser superadas, e aí eu conseguia fazer com que ele aprendesse mais rapidamente. Então, as altas assim, muito, muito mais rápidas. Era até engraçado na época que as mães falavam assim, quando elas me indicavam para outras mães, elas falavam assim, olha, mas não adianta, hein? Quando a Paula falar que tá de alta é porque a criança tá pronta mesmo, porque às vezes eles ficam naquele medo, né? Ela melhorou tanto e tão rápido que eu não vou tirar de lá. E eu falo, não, eu não vou gastar espaço terapêutico. Então, quando a criança já tá pronta, eu libero mesmo, e eu achava engraçado porque virou uma fama, assim, que elas falavam, só não adianta brigar com ela quando a criança tá de alta, porque se ela fala, é porque tá de alta mesmo. E conta pra gente um pouquinho, dentro desse primeiro período, como era a sua rotina, a sua agenda, como você se organizou nesse aspecto? Então, no começo, olha, as pessoas, eu vejo aqui em consultório que eu administro a minha própria clínica, né? E tem algumas salas que as pessoas vêm e falam, ai, mas eu não quero ainda a sala porque ainda não tenho paciente, ai, eu só tô com 2, me aluga horário. E eu vou falar uma coisa, a gente tem que fazer o nosso espaço e interagir nele. Não importa se você vai atender 2 ou 3, você tem que passar a tarde inteira, você tem que investir naquele espaço, você tem que estudar lá, você tem que fazer... se sentir pertencente àquele local. Eu acho que isso é o grande segredo. No começo, a gente investe na profissão mesmo. A gente investe o tempo inteiro, em cursos, em supervisão, né? Pós-graduação, eu fiz muitas pós-graduações. Tudo que eu ia sentindo falta no consultório, eu ia me aperfeiçoando. E as pessoas vêm com essa ideia de que eu tenho que investir no começo. Mas o retorno, quando a gente faz uma coisa bem feita, com empenho, com dedicação, a gente consegue esse retorno fácil. Aos poucos a gente vai construindo a nossa clientela, e aí o boca a boca funciona muito bem. Hoje em dia eu já estou na lista de indicação de muitas escolas, então todo mundo que já fez um trabalho termina respeitando. A parte de escritora também dá muita credibilidade, porque você termina... eles veem nas histórias aquilo que falta em sala de aula ou em consultório. Então eu vou entrar aí. Dentro do consultório, você sentia falta de alguma coisa na época, assim, que você, de alguma maneira, precisava de outras ferramentas para trabalhar, né? E quando você via isso acontecendo, como que você ficava? Como que você trabalhava? Então, eu sentia muita falta, às vezes, de algum material específico, né? Porque o que eu coloco muito das histórias é que todas as histórias são válidas. Elas sempre... O ouvinte vai se identificar com o personagem, né? Com a trajetória do herói. Ele vai perceber que ele também enfrenta problemas, também vence desafios e alcança o final feliz. Então, as histórias são válidas. Mas... tempo de consultório, a gente pensa, a criança vem uma vez por semana, você tem que fazer aquele tempo render, né? Então eu queria ir direto no problema da criança. Então ele veio, ele começou a ir mal na escola porque os pais se separaram, mas não tinha uma história que colocasse direto a separação dos pais. Aí eu ia lá e criava a história. Ou não tinha um jogo específico que trabalhasse todas as habilidades psicopedagógicas. Eu ia lá e criava o jogo. E assim foi. Aí eu comecei a ser ditada, né? Alguns livros meus são ligados com pedagógico e muitos são ligados com a parte terapêutica. Então eu terminei me estruturando nesses dois lados
para ter um material que fosse mais efetivo e a alta ser dada com mais tranquilidade. E quanto tempo, em média, leva para os pacientes superarem as situações que eles têm? Qual o tempo de alta? Então, eu costumo falar que não tem um tempo, né? Mas os pais, eles vêm assim meio desesperados, os professores também. Mas quanto tempo? Quanto que a gente vai perceber? Eu digo com toda certeza que durante o diagnóstico a criança já tem uma mudança. Porque a gente chama de diagnóstico porque cerca por todos os lados a criança, então vê essa parte de linguagem, de lógica, perceptivo-motora, a parte emocional, então a gente vai cercar para saber o que está acontecendo para ele não aprender. Mas durante o diagnóstico eu não vou diagnosticar e deixar lá, assim, eu percebo que ele não classifica, ótimo, então ele não classifica, eu notei que não classifica e não vou mexer? Não. Eu já percebi que ele não classifica, eu já faço uma mediação para ele aprender a classificar. E já vou trabalhando, dando esse suporte emocional com as histórias. As histórias eu uso para tudo, eu uso para o emocional e para o pedagógico. Então eu vou usando já a história específica para o problema que ele está enfrentando, né, para fortalecer esse eu deles, né, o eu como aprendiz. Mas já vou também trabalhando e a melhora vai sendo dada. Agora, eu digo que para instalar uma mudança de comportamento, no mínimo 3 meses. Porque aí aquele é um comportamento sistematizado, né? Aí é o tempo que o cérebro demora para construir uma nova sinapse e aquilo for instalado como um novo comportamento. Se eu quero trabalhar a organização, não adianta eu organizar, sabe, aqui. Eu faço um trabalho em parceria com os pais para ajudarem nessa organização, não organizarem por eles, mas ensinar a organizar em casa e na escola também. Eu sempre faço esse trabalho conjunto, escola, família e consultório. Só assim eu acredito numa mudança de hábito assim concreta. Que interessante, Paula. E os adolescentes e crianças que chegam para você, quais são os tipos de questões mais comuns que eles aparecem, além da dificuldade de aprendizagem? Além da dificuldade de aprendizado, vem muita insegurança, né? Autoestima assim muito rebaixadas, então eles se cobram demais, eles vivem na rede social, então eles acham que o outro é mais inteligente porque postou o diploma de homenageado, o outro é mais bonito, o outro viaja mais, o outro está sempre sorrindo. Então essa coisa de sempre buscar o que o outro tem cria uma insegurança e uma baixa autoestima assim muito grande. Então vem muito por conta de insegurança. Essa é uma questão atual, né? De um mundo atual. Né? Sim. Ansiedade demais, também vem muito de ansiedade. Época da pandemia agora surgiu muitos casos de depressão, né? Então tristeza mesmo de não poder ver os amigos, porque o adolescente é grupo, né? Quando ele é privado de participar desse grupo, de interagir, ele se sente totalmente sozinho e isolado do mundo, ainda que tenha essas redes sociais, que eles ficavam o tempo inteiro se encontrando, mas é uma fase que só olhar 2 adolescentes se encontrando, aqueles gritos, aqueles abraços, aquela coisa sinestésica, e eles foram privados de uma hora para outra disso. Então apareceu muito a questão da depressão, de eu sentir falta do outro, né, desse complemento, de eu me sentir pertencente ao grupo. Então isso aparece bastante também. Aparece de tudo, aparece bulimia, aparece compulsividade alimentar, então tem de tudo. E sempre assim, além das dificuldades pedagógicas, também tem os distúrbios de aprendizagem, então vem muito disléxico, muita déficit de atenção, então cada um tem uma demanda, mas sempre todos precisam desse suporte emocional. Quando o psicopedagogo percebe que eu não posso ficar só nas habilidades cognitivas, que é o pulo do gato no consultório. Então aí entra a minha próxima pergunta, que eu acho que você falou bem
Então, dentro do teu consultório, o que desencadeou a transformação para você? A virada de mesa onde você sentiu que realmente teve um up no seu consultório? Foi quando eu comecei a usar as histórias, né, como um recurso fundamental no consultório. Então não existe sessão minha, seja com criança, adolescente, adulto, que não tenha uma história. Então eu sempre conto alguma história para trabalhar esse inconsciente já. E os diálogos depois da história são fantásticos, porque eu escolho a história certa para ser trabalhada. Quando eu termino, eu não preciso abrir minha boca. A criança ou o adolescente, a pessoa, né, que ouviu a história, ela já fala, ai, que nem eu nessa parte, nossa, eu tinha que agir dessa maneira. Eles fazem as analogias de uma maneira muito mais rápida. E eu percebi isso porque quando eu fiz a pós-graduação, eu saía lá da pós muito mais segura, feliz. Eu chegava em casa assim criativa, escrevia histórias. Era uma coisa que eu vivenciei. Por isso que eu percebo a importância. Então eu falo para os professores, né? Às vezes eles falam, mas não sobra tempo, o nosso cronograma é apertado. Eu falo, gente, uma história vai fazer o cronograma fluir muito mais rápido. Né? Se eu garanto para a criança aquele emocional, aquela coisa que tudo vai ficar bem, ou que você vai aprender, fase de alfabetização, que é a fase mais apavorante, porque a criança assim vai animadíssima, mas ela acha que é mágico, que ela vai alfabetizar no primeiro dia de aula, porque fala, esse ano você vai aprender a ler e escrever. E eles não entendem como um processo, né? Então quando eles veem aquele monte de letra que eu tenho que juntar, que eu tenho que escrever, que várias letras com o mesmo som, eu tenho que garantir essa criança aquela coisa de que parece um gigante, parece um monstro, mas eu vou vencer. Então você está me dizendo, Paula, que isso afetou a sua vida pessoal e por isso você conseguiu de alguma forma acreditar nisso e de alguma maneira na sua vida profissional também, né? Total, sim. E aí eu não parei, aí eu escrevi muito mais histórias, porque eu me permiti essa coisa de, eu vou perder esse meu tempo aqui para inventar uma história, para criar, porque isso vai ser fundamental para a melhora desse meu paciente. E aí eu fui criando esse material, utilizando cada vez mais e fui percebendo assim que tudo fluía assim muito mais rápido. Então o consultório foi bombando a partir deste momento, assim. Eu vejo aquele ano e aquela pós-graduação como um marco no antes e depois. Ótimo. E ao longo de todo esse tempo, com a sua prática no consultório, eu imagino que você foi adaptando e aperfeiçoando esse método. Deixando tudo com a sua cara e testando isso em cada paciente que passava. Você vê isso dessa maneira, como testando as possibilidades? Exatamente. Eu acho assim, quando eu vou vender uma ideia para uma editora ou para o do jogo, eu falo, gente, eu sei que funciona, porque eu vejo assim neles. Então, às vezes eu crio uma história, aí eu vejo a criançada dando risada, ou interagindo, ou me pedindo várias vezes aquela história, mesmo antes dela estar ilustrada, antes de estar editada, eu já usei aquela história assim inúmeras vezes e já trabalhei com a criança. Então eu uso a história, eu trabalho essa parte emocional e depois eu uso essa mesma história para trabalhar a parte pedagógica. Então ele já... Sei lá, se o problema dele não consegue fazer síntese, vamos aprender a sintetizar cada parágrafo, ou não sei analisar direito, ou não sei interpretar. Eu vou usando, mas eu primeiro garanto essa coisa, essa segurança de que eu sou capaz de aprender. Então, você acha que a gente pode falar que existe um antes e um depois da Paula? Existe. É antes das histórias e depois das histórias. E quanto tempo faz que você passou por essa transformação, Paula? Então, faz 25 anos, mais ou menos. E dentro do tempo de alta dos seus pacientes, você percebeu uma evolução, diminuição do tempo da alta? Muito, muito.
E é engraçado porque eu dou muita supervisão, né, psicopedagógica para as pessoas que estão se formando, ou alguns que já têm, porque mesmo quem já é psicopedagoga há muito tempo vem fazer supervisão por conta das histórias, né? E para saber qual é a história certa para determinado caso e tal. E eu vou percebendo assim a evolução, que às vezes você ficava 2, 3 anos com a criança e não conseguia dar um direcionamento dela caminhar sozinho. Você ia trabalhando as dificuldades, mas ele continuava inseguro. E com esse suporte emocional, que é a ferramenta de trabalhar com as histórias, eu acho que a resposta é muito mais rápida, né? Eles vão embora, eles ficam mais autônomos. E é muito gostoso porque no começo você precisa ainda mediar, né? Você faz algumas perguntas para ele chegar onde você quer atingir. E depois não. Eu ouço aqui direto, já sei porque você me contou essa história. Eles já sabem e vão falando assim, eles mesmos fazendo analogia com a história de vida deles, o que é muito gratificante. E o método Paula Furtado, você pode dizer que ele pode ser aplicado em todas as situações e tipos de caso, ou tem algum que não dá? Em todos. É só, você vai descobrir a história certa para cada caso. E a maneira também de trabalhar, né? Vamos supor, agora nem vou falar da parte emocional, mas a parte pedagógica. Eu vejo ainda muitas crianças chegando aqui e quando eles querem estudar gramática, eu não entendo nada, não sei o que é substantivo, o que é verbo, não sei o que é predicado, sujeito predicado. Quando eu vou pegar o básico dele, tipo, eu pergunto o que é um substantivo? Eles não sabem me dizer o que é. Porque ele é trabalhado de uma forma separada. É a palavra que dá nome às coisas. Eles colocam aquele nome assim enorme e a criança não sabe identificar. Que ela não sabe falar numa síntese que substantivo é tudo que tem nome. Então eles falam assim para mim, é tipo Paula, mesa. Eu falo, tá, mas o que é mesa? O que é? Então é um objeto, mas o que mesa é desse objeto? Aí eu tenho que mediar para ele entender que é nome, né? Porque é colocada de uma maneira separada do texto que não faz sentido. Porque dependendo do lugar da palavra, o substantivo que ele acha que é um substantivo vai ser um adjetivo, né? Ou o adjetivo vai ser um substantivo. Se eu falar o meu vestido amarelo, é um adjetivo. Mas se eu coloco o amarelo é minha cor preferida, o amarelo ali vai ser um substantivo. Então, não dá para a gente trabalhar nem a gramática sem ter um texto, sem ter uma história. A gente tem que colocar sempre a criança para pensar em forma de um texto, porque a gramática e a ortografia, elas existem para a gente escrever melhor, né? Então, como é que ela vai ser dada separadamente? Eu canso de ver nas escolas exercício, a criança traz aqui, dê 3 adjetivos. Aí vai lá, amarelo, gordo, e eu posso falar o gordo, né? Eu posso, tudo que tiver o artigo antes vai virar substantivo, eles não percebem isso, porque eles ainda trabalham separado do texto. Então, por isso que eu falo que a história é mágica em todos os sentidos, tanto na parte terapêutica, mas como na parte pedagógica. Que interessante. Bom, agora eu queria entrar numa outra área. Queria falar um pouco de rendimentos, porque essa parte é sempre muito importante, né? Sim. Comparando antes e depois desse reposicionamento que você está descrevendo pra gente, o que você pode falar do caixa do consultório? O consultório em si, como ficou antes e depois do método Paula Furtado? Agora a minha agenda é lotada, então já é uma coisa assim que às vezes tem lista de espera e eu tento repassar, é engraçado, às vezes vem indicado para mim, aí eu falo, olha, eu tô sem horário, eu vou passar uma colega que eu confio muito, as pessoas não querem, porque eles sabem, você que foi a indicada, né? Foi você que fez milagre com o filho da minha amiga, com o meu aluno. Então eu quero você, não arruma qualquer horário. Então tem épocas aqui no consultório e eu tenho uma dificuldade de dizer não, e eu adoro um desafio. Então quando vem uns casos assim complicados, você sabe que é para você.
Aí eu falo, ai, mas eu não tenho o que fazer, eu não tenho horário. Aí elas falam, não, surgiu um horário, alguém faltou, eu venho. Então, tem época que é uma loucura, porque além da agenda lotada, eu tenho os nomezinhos de quem eu preciso encaixar. Então, é muito complicado. Você atende assim, todos os dias? Todos os dias. É, porque você atua em várias áreas, né? Nos jogos, nos livros, no suporte a psicopedagogos. Fica difícil imaginar você atuando em todas essas áreas. Paula, e quanto tempo dura cada sessão? Olha, cada sessão dura 50 minutos para criança, para adulto eu deixo 1h e 15, porque sempre ultrapassa, né? Às vezes você dá aquela finalização, mas como eu uso a arte terapia, então a gente conversa, depois tem uma história, tem uma arte em cima, alguma atividade arte terapêutica, então demora um pouco. A criançada sempre sai reclamando. Ah, eu tenho mais tempo, meu pai espera. Eu falo, não, mas tem outro chegando e tal. E é o legal porque, assim, é aquele tempo, assim, que dá para trabalhar bem as questões e ele sai com aquele gostinho de quero mais, né? Eles sempre saem reclamando que foi pouco tempo. Então, é muito engraçado. E pensando em otimizar o consultório, né? Que é por isso que a gente está conversando. O impacto de toda essa transformação no valor da sua hora teve diferença? Você conseguiu melhorar isso? Sim, bastante. Uma que você começa a ser completa, né? Porque você tem a psicopedagogia, mas você usa os recursos terapêuticos das histórias. Então, as mães começam a te indicar, né, as pessoas para os dois lados, tanto para a arte terapia como para a psicopedagogia. Então, essa coisa da formação, eles percebem que eu nunca estou parada, a parte dos livros, a maneira como trabalha, porque a criançada chega, ou mesmo os adultos chegam e contam a história para o marido, que às vezes eu contei uma história que é para a dinâmica do casal, ela chega em casa e já conta para ele. Então é uma coisa que eu vejo que estende muito quando você conta a história, não fica assim só no consultório, ele fica com vontade de passar para frente aquilo que mexeu tanto com ele. Então, e aí o valor você vai aumentando mesmo porque você não tem, né, não tem horário, não tem, aí você pode cobrar mais porque é mais valorizado, né? Interessante. E a gente está passando por esse momento de distanciamento social, né? Enquanto a gente está gravando aqui esse bate-papo. Como você vem tocando os seus atendimentos nesse momento? Então, nos primeiros 5 meses, só online. Só que tem algumas crianças, por exemplo, trabalham com hiperativo, é muito complicado. Teve uma única hiperativa assim, que eu consegui, porque ela tá na fazenda, então ela ia com o celular passeando comigo pela fazenda, então eu ia com ela para cama elástica, então eu ia adaptando, né? Ela estava na fase de alfabetização, então ela ia passeando pela fazenda e ia falar, agora acha aí na paisagem coisas que comecem com P, ou coisa. Aí ia fazendo a alfabetização assim, ou vamos juntar grupos de uma dezena de folhas. Você tem que ter uma criatividade, né? É isso que eu falo que a sala de aula te dá esse respaldo. A tua experiência, né? Sim. Mas o resto eu fui atendendo online, deu para fazer. Eu pedia para os pais separarem livros, separarem canetinha, massinha. Então eu tentava diversificar um pouquinho. Com os adolescentes isso é mais fácil, porque eles falam bastante, eles trazem as dinâmicas deles, as inquietações, com o adulto também. Agora eu voltei uma vez por semana, já estou presencial, com então alguns você já casos mais. Estou voltando aos poucos, os 2 de máscara, fazendo todo aquele distanciamento ainda, mas eu percebi nessa pandemia que é possível atender online, que era uma coisa que eu tinha preconceito. Então, o que eu atendia de vez em quando era assim, meus pacientes que foram morar em Portugal, que foram morar nos Estados Unidos, eles me ligavam e falavam assim, ai Paula, eu não quero contar minha vida inteira de novo, você já me conhece. Então, às vezes eles marcavam algumas sessões pontuais comigo online, mas agora eu vi que é bem possível, assim. É mais gostoso o contato humano, né, a presença, mas para mim é muito difícil quando eles chegam, eu não posso dar um abraço, sabe, aquele aconchego assim, eu sou muito sinestésica.
Mas a gente vai acostumando, né? A gente teve vai várias descobertas, né? Sim, sim. Paula, você acha que dá para abrir pra gente? Quanto você acha que é possível a gente tirar numa semana dentro do consultório, pensando no método Paula Furtado? A gente está pensando em alguém que está iniciando? Eu acho que primeiro a gente pode pensar em alguém que está iniciando e depois, mais para frente, a gente pode fazer projeções, digamos, né? Sim. Olha, a sessão a gente cobra R$350. Então vai depender assim de quanto trabalha, mas vamos supor que a pessoa atenda 10 clientes por semana, já dá R$3.500. Isso é uma agenda não cheia, né? A gente pode falar não que 10 cheia. Pessoas por semana é uma agenda não cheia. Se você se dispõe a fazer 4 agendamentos, 5 agendamentos por dia, já dá pra gente pensar um pouco como que a gente consegue rentabilizar. Sim. E tem dias, antes da pandemia, eu estava atendendo, agora eu também já estou voltando, mas às vezes tem 10, 11 por dia. Que é uma doideira, né? Porque é um ritmo, mas assim, como eu amo o que eu faço, pra mim, às vezes eu fico das 8 da manhã às 8 da noite e parece que o dia não passou. Porque uma coisa bem legal de usar essa coisa do método é porque quando a gente conta a história pro outro, a gente também está se trabalhando. Também está trabalhando o meu cansaço, também está trabalhando o meu emocional, também está mostrando para mim que tudo vai dar certo. Então, a gente conta a história, eu falo para o professor, né? Essa ferramenta não é só para o meu aluno, mas é para mim também. Muitas vezes eu conto uma história que eu acho que eu escolhi pro paciente, mas que é muito para mim também. E a gente termina se trabalhando em sintonia. Eu percebo o quanto daquela história está cuidando do meu momento também. Depois de tanto tempo de prática, Paula, quais você acha que são os principais erros que os psicopedagogos cometem? Eu acho que é não investir na carreira. Então, as pessoas têm muito medo de investir no consultório. Essa coisa de começar, você vai ter que investir, você vai ter que comprar material, você vai ter que investir em si próprio, fazer cursos, comprar cursos, fazer alguma pós-graduação, comprar livros, sabe? Tem um investimento, mas o retorno é muito grande. Eu acho que o maior erro é não investir no sonho, não ir atrás dessa coisa de montar o seu consultório, de ter o seu canto. E o outro é ficar muito preso na parte pedagógica. O psicopedagogo não é professor particular. Não adianta eu ficar fazendo acompanhamento, tutoria só. Você tem que ir mais a fundo. Além de você trabalhar as habilidades, né, cognitivas, que é todo o processo que a gente já faz no diagnóstico para entender, para a criança poder aprender sozinha, é garantir esse emocional. Uau, Paula, para finalizar, quais as principais dicas que você dá para quem está aí do outro lado da telinha, batalhando o seu próprio consultório? Me dá 5 dicas. Vamos lá. A primeira é investir em si mesmo e no consultório sempre. Então, eu viajo, eu volto com uma mala só de jogos e de material para mim, eu vou sempre atrás de coisas novas, de novidade, porque a criançada quer ser desafiada. A gente tem que pensar que a gente está com um público que é motivado o tempo inteiro com 1000 coisas, TikTok, não sei o que, coisas que trabalham sozinhos. E de repente a gente pensa que eles não vão se motivar com pequenas coisas, mas o quanto eles querem que a gente sente e jogue um jogo de tabuleiro. Aquele tempo é mágico, né? As crianças, é muito engraçado, eles me dão umas idades assim absurdas de pouca idade, porque eles acham que eu sou quase uma que nem eles, porque eu sento no tapete, eu jogo com eles, eu rolo na brincadeira, eu tô contando história, estamos os dois deitados aqui no tapete, olhando a história. Então, essa proximidade é muito bacana, né? Então, esse investimento é super importante. Trabalhem com histórias, conheçam esse poder das histórias. Eu acho que é se trabalhar também e trabalhar o outro. Valorizar-se,
né? Eu não vou fazer... Gente, eu não vou dizer que eu posso atender de graça até, quando a pessoa não pode, mas essa coisa de você não valorizar o seu trabalho, a sua hora de trabalho. Então tem vezes, por exemplo, que eu vou na escola da criança para conversar, faço orientação, perco a manhã inteira, você reserva 1 hora com a coordenadora, mas você leva 5 horas, né? Então são 5 horas da sua agenda. Lógico que eu não vou cobrar 5 horas, mas você cobra uma sessão, porque você tem que começar a valorizar os seus honorários, né? Então isso é muito importante, deixar tudo assim bem claro antes do quanto você está, do quanto é precioso, né? A reunião com os pais tem que ser cobrada, é onde você está fazendo orientação, você está fazendo toda aquela parte que é importantíssima também. E de novo, às né? vezes também vai mais do que 1 hora, né? Sim, eu sou sempre assim, eu vejo, tem gente que cobra assim, durou 2 horas e meia, vai cobrar 2 horas e meia. Não, eu cobro uma devolutiva. Mas tem que ser, então eu fico muito espantada ainda quando perguntam, essa sessão é cobrada? Né? Se a gente vai num médico, ele te orienta um tratamento, ele vai falar... Não, hoje você não cobra porque eu só te orientei. É um trabalho profissional de qualquer maneira. Sim. Né? E as pessoas fazem muito isso, assim, principalmente se deixa eu trocar uma coisa com você. Trocar nada, né? Ela me conta um caso e eu tenho que falar o que ela vai fazer com o paciente. Então, essa coisa de valorizar o outro, eu acho que já começa da gente. Se a gente não valoriza o outro e fica querendo sempre, né... ter uma diquinha aqui, outra... Uma coisa dá uma dica, mas tem gente que abusa mesmo. Então, valorizem que são os nossos honorários. A gente investiu muito. Pra gente é fácil, de repente, ter uma ideia ou ter alguma coisa, porque o quanto que foi investido, né? Você estudou muito, você trabalhou muito. São muitos anos de consultório, Sim. escola, né? Professor. Sem dúvida. Não, isso eu acho fantástico. A outra dica é sempre fazer essa parceria escola e família, porque senão não dá certo, não adianta você modificar algumas coisas na criança e não ter essa orientação, né, com os pais e com os professores, porque eles que ficam mais tempo. E se a família não estiver trabalhando na mesma direção que você não vai atingir os objetivos. Exatamente, né? Então eu faço assim reuniões periódicas com os pais, então a gente vai orientando e é muito lindo quando você vê toda uma dinâmica familiar transformando com a gente. Eu vou vendo assim, alguns que eu atendi lá atrás, aí começa a vir os irmãos, vem filho, vem o sobrinho que indicou. É muito lindo você ver assim, o que eles percebem, que nem eu com as histórias, né? Quando a gente percebe que alguma coisa faz bem pra gente, a gente quer passar aquilo para os outros. Replica, né? Uhum. Paula, foi sensacional essa conversa. Obrigada. Você deu uma aula de empreendedorismo, gestão, para essa área de trabalho que é bastante específica e cheia de peculiaridades. Muito obrigada. Eu que agradeço. É um prazer divulgar a psicopedagogia, né, a arte-terapia, as histórias. E aí vocês conhece um pouquinho desse método que eu formatei com tantos anos de experiência em sala de aula e consultório que eu quero dividir com vocês. E você, psicopedagogo, vai um recado especial. Acredite em você mesmo que você pode atingir esse patamar. É isso, pessoal. Esse vídeo vai ficar gravado aqui no canal da Paula, Paula Furtado, psicopedagoga. Por favor, indique para os seus amigos. Obrigada pela audiência e um grande abraço a todos. Obrigada. Grande beijo.